Olá, gente, eu estou aqui em frente ao centro de evento da Comiadepa em Belém do Pará, a convenção número 1. E vou conversar nesse momento com o pastor Elicrim, que vai falar para nós aqui um pouco da história da Assembleia de Deus e da convenção Comiadepa, como eu já disse, a convenção número 1. Pastor Elicrim, conta para nós assim, um pouco da fundação da igreja. Eu sei que o senhor vai usar bem resumido, e um pouco também da nossa Comiadepa, que é a convenção número 1. A paz do Senhor a todos, boa tarde. Para falar da nossa Assembleia de Deus, nós precisamos entender que Daniel Berg e Gunnar Wingre, dois suecos, que ainda jovem saíram da Suécia para os Estados Unidos. Daniel Berg chegou em 1902, com 17 anos, nos Estados Unidos. Gunnar Wingre chegou com 24 anos em 1903. E em 1904 começa um grande avivamento no país de Gales, ali perto da Inglaterra, através de um jovem chamado Evan Roberts. Em um ano ganharam mais de 100 mil almas para Cristo. Um pastor chamado Joseph, ele vai para o país de Gales conhecer esse movimento pentecostal, e ele volta em 1905 pregando sobre o movimento pentecostal. Em 1909, porque em 1906 William Seymour começa aquele movimento pentecostal na Rua Azusa e tal, mas em 1909 Daniel Berg ele viaja para a Suécia, rever a família em 1909. Quando ele volta de lá, ele para ali naquela região da Inglaterra, numa conferência pentecostal, e ele participa dessa conferência, e Jesus batiza Daniel Berg com o Espírito Santo nessa conferência pentecostal lá na Inglaterra, e fala em línguas pela primeira vez. No mesmo ano, 1909, Gunnar Wingre já era pastor de uma igreja em Illinois, ali em Chicago, e ele vai participar de uma conferência em Chicago mesmo, na Igreja Batista Renovada, numa conferência de 5 dias. Jesus batiza ele com o Espírito Santo. Isso eu quero deixar claro, que nem Daniel Berg, nem Gunnar Wingre foram batizados na Rua Azusa. Nos Estados Unidos? Ele foi batizado nos Estados Unidos? Estados Unidos, mas em Chicago. Não na Califórnia? Não em Los Angeles, que era a Rua Azusa. E Daniel Berg na Inglaterra. E mesmo ano 1909, Gunnar recebeu uma profecia de um irmão chamado Adolfo Ludin, que disse que Deus ia enviar um companheiro para ele, porque Daniel Berg e Gunnar Wingre não eram amigos de infância, eles não se conheciam. Daniel Berg estava na região de Boston, Massachusetts, e Gunnar estava na região de Chicago. Então Deus fala com Gunnar que ia enviar um obreiro para, junto com ele, fazer obra de Deus mais fora dos Estados Unidos. Então, lá em Boston, o Espírito Santo visita Daniel Berg, que já era batizado do Espírito Santo, e fala para ele procurar um servo dele em Chicago, que era Gunnar Wingre, que era conterrâneo e tal. Aí ele chega lá em Chicago, encontra Gunnar recebe ele e fala para ele: nós vamos na casa do irmão Adolfo Ludin. Adolfo Ludin diz para eles que a obra seria feita na América do Sul, num lugar chamado Pará, e quando eles procuraram, acharam Belém do Pará, que é aqui no Brasil. E eles saíram dia 5 de novembro dos Estados Unidos, em Nova York, e chegaram dia 19 de novembro de 1910. E aí eles foram morar no porão de uma igreja batista, porque eles eram da igreja batista, só que vieram já batizados com o Espírito Santo. E Gunnar Wingre Daniel Berg foi trabalhar de fundidor, e para pagar o curso de língua portuguesa para Gunnar. Ele estava tão cheio do Espírito Santo que em poucos tempos eles aprenderam a língua portuguesa. Foi uma coisa assim pelo Espírito Santo de Deus mesmo. E aí o primeiro sermão de Gunnar Wingre na Igreja Batista foi Atos 2, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Aí eles ficaram assim assustados com a mensagem. Aí o Senhor manda Gunnar sair de lá e ir na casa da irmã Celina Buquerque, ora por ela. Ela tinha uma enfermidade na boca que não tinha cura na época. Jesus usa Gunnar Wingre, ela é curada na hora, e ela pede para fazer culto de oração na casa dela, e na semana de culto de oração, Jesus batiza ela com o Espírito Santo. A primeira pessoa a falar em línguas no Brasil foi uma mulher. A segunda também foi uma mulher, irmã Nazaré, uma cearense, que em 1914 ela volta para o Ceará e começa a pregar o evangelho,
na cidade de Itapajé, e nasce a Assembleia de Deus no Ceará. E é bom dizer que o primeiro batismo do Espírito Santo foi aqui em Belém. Foi aqui em Belém. O segundo, os 18, quer dizer, centenas e centenas foi aqui em Belém, no Pará. Quando eles estavam em número de 18, a Igreja Batista chama eles e pede para eles se retirarem. Então eles se retiraram. Se a Igreja Batista aceitasse o Pentecoste, não existiria Assembleia de Deus. Porque Gunnar Wing e Daniel, eles não vieram para fundar a igreja, eles vieram para trazer o Pentecoste para a igreja que já estava aqui, que na ocasião era a Igreja Batista. Então, como eles recusaram o Pentecoste, em 18 de junho de 1911, Gunnar Wing então fundou a Igreja Assembleia de Deus. E o motivo deles pensarem que eles tinham sido batizados com o Espírito Santo lá na Rua Azusa é que o primeiro nome que Gunnar colocou não foi Assembleia de Deus, foi Missão da Fé Apostólica, que era a igreja de William Seymour, lá da Rua Azusa. Mas ele colocou esse nome para demonstrar que eles eram pentecostais. Em 1914, Gunnar Wing colocou então a Assembleia de Deus, que está até hoje. Hoje nós estamos aqui em uma eleição para presidente da Convenção Comiadepa. Quantos anos faz que houve reunião, quer dizer, convenção eleitoral? Olha, a última eleição que nós tivemos aqui foi em 2013, quando o pastor Gilberto, ele venceu a chapa do Océlio e o Samuel Câmara. Aí depois nunca mais teve eleição. E hoje o pastor Océlio e o pastor Jaime Pires estão disputando a eleição para a presidência nesse mandato de 4 anos. Encerrou a eleição 4 horas da tarde. 16 horas terminou e agora nós estamos na apuração que está sendo ali atrás. Daqui a pouco vai sair lá o resultado, quem será o nosso presidente por 4 anos na Comiadepa. Uma multidão se faz presente aqui desde domingo. O que o senhor vê nessa eleição para presidente da convenção? Os pastores têm dado realmente todo o apoio, né? O que eu vejo aqui é que a nossa convenção, ela é uma convenção ordeira. Vocês podem olhar, não está tendo discussão, não teve briga, foi muito bem organizada, muito bem planejada, e a votação correu em plena harmonia com todos, e nós só estamos aguardando o resultado. Quantos pastores votaram? Olha, eu não sei quantos votaram, mas se inscreveram, mais de 2.500 pastores se inscreveram. As informações, agora essa aí saiu que 2.530 mais ou menos isso. Agora, não sei se todos votaram, mas que se inscreveram, 2.500 e poucos pastores se inscreveram. Pastor ali, né? 2.531. 2.535. 2.535. Então, foi os que estavam inscritos, 2.535, votaram, e agora esperamos o resultado para quem será o nosso presidente por 4 anos. Pastor, que Deus abençoe, foi muito bom as suas informações. Nós vamos estar procurando... Inclusive, só para encerrar, a nossa convenção, a Comiadepa, que é a primeira convenção do Brasil, formada em agosto de 1921, ela é a mãe da CGADB. Foi através de Gunnar Wing, lá no estado de Maceió, né, Alagoas, Maceió, em setembro de 1930, foi fundada então a Convenção Geral, quando foi que Gunnar Wing passou a direção das Assembleias de Deus, da Convenção, para os brasileiros. Em 1931 ele foi para a Suécia, em 1933 ele partiu para o Senhor. Daniel Berg? Gunnar Wing. Daniel Berg foi mais depois. Foi mais depois.